Então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sala Privada. Hoje, na Sala Privada, vamos contar uma história. Isabela, olá, boa noite. Boa noite Marta, boa noite a todos os ouvintes. Sim, eu hoje propunha começarmos aqui por uma história baseada um bocado nos contos infantis. Acho que é interessante irmos buscar esta parte da nossa infância, porque tem um impacto muito maior nas nossas vidas no presente, não é? Na idade adulta, do que nós possamos pensar. Então começaria pela história, Vamos não é? a isso. Então, era uma vez, num reino muito longínquo, uma princesa muito bela, de olhos brilhantes e cabelos longos e sedosos, muito delicada e gentil e sempre alegre, que esperava tranquilamente pela chegada de um príncipe para partilhar toda a sua vida e sonhos. Certo dia, eis que um belo, forte e corajoso príncipe chegou, montado num cavalo branco, trazia com ele um belo ramo de flores e com muita gentileza convidou a bela princesa a passear. O amor deles cresceu e após um belo casamento e muitos filhinhos, não é? Muitos filhotes, viveram felizes para sempre. Esta é baseada um bocado nos vários contos infantis. Exatamente, não é? quase todos eles têm um final feliz, não é? A princesa, o príncipe, mas nós estamos a contar esta história porque isto realmente não passa de algo que acontece num reino realmente muito longínquo, não é? Porque nas nossas vidas atuais, nas nossas vidas presentes, não é? E reais, esta busca pelo príncipe e pela princesa perfeitos, não é? Não é algo muito fácil de atingir. Ou completamente impossível até de atingir. Portanto, eu acho que a história do hoje em dia é um bocado mais... era uma vez uma bela rapariga, cheia de sonhos, que esperava ansiosamente, não estava assim tão tranquila, esperava ansiosamente por um belo e forte rapaz também, não é? E num belo dia de sol, numa esplanada junto à praia, porque não, surge então um rapaz bonito e bronzeado que lhe oferece um gelado. Os sorrisos multiplicam-se, os olhares intensificam-se e o sentimento cresce. Mas eis que vem a chuva, não é? Eis que vem o outono ou o inverno, e o belo rapaz já não é assim tão perfeito, e a bela rapariga é também já alvo de algumas críticas, já não é assim tão perfeita também. E nenhum deles é o príncipe ou a princesa perfeita que procuravam. Por isso é um pouco dentro deste assunto que eu quero falar hoje, das enormes expectativas que as pessoas levam quando iniciam uma relação, e o quanto isto pode realmente degradar a vida das pessoas individualmente e degradar as relações também. O impacto que isto tem. Porque se criam expectativas, muitas expectativas, e depois, no momento da verdade, não é? Da convivência, vai-se descobrindo aquelas coisinhas que começam a ser coisinhas e depois vão aumentando. Claro que sim, aumentam de força, não é? Passam a ter um impacto muito grande. E isso complica e condiciona depois o resto, não é? Claro e que é isso sim. mesmo que vamos falar hoje, dessas expectativas, do querer o príncipe encantado, e isso é muito difícil. Pois é verdade. Eu acho que as pessoas não é algo que é muito refletido. Eu acho que é algo muito espontâneo, muito, lá está, construído com base nas histórias que se ouve durante a infância, na vida perfeita que se vê nos outros, porque normalmente o que vemos nos outros é a parte perfeita das coisas, de certa forma, Sempre. não é? O que as pessoas expõem, e cada vez mais com as redes sociais. As pessoas expõem quando vão jantar e estão felizes à mesa, não é? Até fotografam o que jantaram e fotografam o sorriso a jantar, não é? É um bocado Exatamente. isso. As pessoas não fotografam as discussões, as pessoas não partilham nem no Instagram, nem no Facebook as discussões e estes dissabores das relações, normalmente não o fazem. Portanto, nós vemos um cenário perfeito das relações dos outros e acreditamos que é assim que as coisas são, mas efetivamente não há relações perfeitas, não há pessoas perfeitas, e a busca pela perfeição continua a existir. Continua a haver esta necessidade de preenchermos todos os requisitos. É quase como se tivéssemos uma checklist, não é? E as pessoas têm que se enquadrar em todos os quadradinhos, não é? Temos que fazer um check por ali abaixo, não é? Bonito, olhos bonitos, tem corpo bonito, não é? Juntar-se a fazer o check-check. Exatamente. É gentil, depois... é romântico, não é? Exatamente. Estas coisas todas, acho que somos extremamente exigentes. E são exigências que muitas vezes aumentam com os fracassos que vão surgindo de relações, ou seja, pessoas que têm relações que falham e então já sabem, ora bem, quando encontrar alguém, se tiver estas características, risca, não quero, porque foi isto que fez falhar a relação anterior. Portanto, com o avançar da idade, vão se tornando cada vez mais exigentes na busca de outra pessoa. O que ainda vai dificultar mais ou poderá potenciar mais a que essa pessoa fique sozinha, por não encontrar a pessoa
que realmente idealizava inicialmente. Existe aqui realmente muita inflexibilidade em aceitar os defeitos do outro, que no fundo também é uma inflexibilidade às vezes em aceitarmos que nós próprios temos defeitos. Exatamente. Nós próprios muitas vezes queremos ser perfeitos para o outro e corresponder a tudo, não é? Não nos aceitamos genuinamente como somos e não aceitamos genuinamente o outro. Estamos numa tentativa constante de alterar o que não gostamos tanto no outro para que ele não tenha que sair da nossa vida. Por isso não é nem é aceitar, nem é respeitar a verdadeira essência da outra pessoa. Acho que este assunto eu acredito que muitas das pessoas que estão a ouvir poderão estar a identificar-se com isso, porque eu acho que é algo que é completamente transversal nas idades. Acho que quando somos muito jovens não temos tanto essa percepção porque os muito jovens estarão se calhar ainda em fases iniciais da relação. Sim, claro. E realmente numa fase inicial de relação as coisas são realmente muito perfeitas. É tudo tão bonito, é tudo tão cor-de-rosa. É verdade, é quase como se não houvesse dias de chuva, não é? Ou então um beijo à chuva é fantástico, não é? Por Exatamente. exemplo. Portanto, mesmo o cenário chuvoso fica logo encantado porque aquela pessoa é completamente perfeita e faz todo sentido na vida dessa pessoa. A questão é quando, com as várias experiências da vida e com os vários momentos altos e baixos que cada um vai tendo, vai mostrando mais de si, vai mostrando um lado mais genuíno, não é? Um lado que não é tão forçado. Exatamente, não queremos dizer, não é questão de mostrar, ou seja, falar de defeitos ou que seja tudo o mau, não é? Mas às vezes é aquela questão, e depois há a convivência, não é? Portanto, a relação é tudo bonito quando se começa e estamos assim naquela questão, naquela coisa mais controlada, não é? Vamos sair, tomar um café, vamos ao cinema, depois cada um regressa às suas casas e tudo muito bem. Mas depois quando se resolve dar aquele passo importante, ou passar mais tempo juntos, ou viver juntos, e depois aí é que às vezes é um desafio muito grande. Complica, não é? Porque começas a ver, mas é assim desarrumado. Mas afinal eu pensei que colaborava mais. Exatamente. Não colabora lá não muito. não faz a cama. Ainda por cima ressona quando está a dormir. Não sei o quê. Não é? É verdade, e essas coisas todas vão pesando e é muito triste quando essas pequenas coisas, que eu considero pequenas coisas, mas que sei que no geral afetam, não é? Porque afetam a dinâmica do casal, começam a sobrepor-se àquelas coisas que são realmente fundamentais que a pessoa tem. Principalmente porque estiveram no início da relação a querer ser tão perfeitos, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho, não é? Exatamente. Quererem ser tudo tão perfeito, tão bem, quando sempre que vêm ter comigo, vêm toda bem vestida, bonita, cheirosa. Porque é uma fase de conversa, exatamente, não é? aquela conversa super interessante e depois chegar a acordar de manhã e ela então. Não és nada daquilo que eu conheci. Daquilo que eu conheci, não é? Exatamente, às vezes é um bocado... Esse impacto de se ver a pessoa no dia-a-dia, na sua vida normal e no seu estado relax. Claro, sem esta necessidade de investir, porque a pessoa já está um bocado garantida, no fundo, já está uma pessoa mais segura. Sim. Não havendo esta necessidade de estar a investir na relação, pode vir então este desencantamento, não é? Deixa de haver aquela fase de encantamento inicial e passa a ser um certo desencantamento pela pessoa que temos ao lado. Pronto, eu acho que isto acontece em praticamente todas as relações, por isso é que se diz que o início das relações, a paixão, porque sim, é uma fase de descoberta em que tudo o que vão fazer é novo, tudo o que vão conhecer no outro é novo, e não me refiro só em termos de intimidade, refiro-me em termos do que é que a pessoa gosta de fazer, como é que a pessoa reage em determinadas situações, e as pessoas realmente por vezes tentam ser um bocado mais controladas na necessidade de agradar. Portanto, se calhar em situações até complicadas no início da relação, a pessoa até é muito calma e tranquila, porque quer que a outra fique bem impressionada, ainda está numa fase de conquista, portanto não vai reagir mal em determinada situação. Entretanto, surge o conforto e algum comodismo na relação, estar mais à vontade, porque já começa a haver alguma cumplicidade e confiança não é? E a pessoa acomoda-se e começa a ser, se calhar, mais genuína. Sim, mais relaxada, não ter que estar sempre ali naquela... Super contida, não é? Super preocupada com as consequências da sua ação. Exatamente. Não é? O que eu acho que acaba por ser o ideal, no fundo, as pessoas conseguirem chegar a essa fase de conforto em que são elas, a 100%, e não estão muito preocupadas com o que o outro vai pensar, desde que consigam manter na mesma um investimento na relação, ou seja, em paralelo, sendo genuínas, mas reconhecendo quando às vezes têm um outro comportamento e mostrando atenção. Realmente tive este comportamento desadequado, mas não quero com isto mostrar-te que já não estou tão interessada em ti como estava, não é? Portanto, manter algum investimento na relação é fundamental, não é? Que este investimento surja e que exista sempre.
É óbvio que no início das relações, com aquela necessidade de agarrar alguém, é um investimento sempre superior, não é? Em tudo, quase tudo o que se faz é uma tentativa de agradar o outro. E depois esta vontade de agradar o outro, quando ele já está ali seguro, já não é uma necessidade, não é? É algo importante, mas a pessoa já não vê como necessário, portanto já não vê que tem que o fazer, no fundo. Já não sente como uma obrigação. Eu acho que, além desta situação, o que acontece muitas vezes é, quando as pessoas vêm ainda feridas de uma relação anterior, a necessidade que têm de encontrar no outro o que não tinham na relação anterior, não é? Ou até, lá está, de excluírem o que sentem que falhou na relação anterior, o que acaba por não ser muito justo, porque depois podem acabar por descobrir que a pessoa, afinal, até também tem algumas características como a pessoa da relação anterior, e provocar todo este desencantamento e pensarem, afinal tu és como o outro, exatamente, não é? Tu, afinal és mais parecido com ele do que eu pensava. E surge este desencantamento. Eu não acho que seja realmente nada boa ideia as pessoas procurarem alguém para esquecer uma relação anterior. Acho que isso não é positivo. Primeiro porque as pessoas vão realmente muito fragilizadas, ainda vão com demasiada sensibilidade, e a outra pessoa pode não estar preparada para isso, não é? Exato. Porque a outra pessoa vai ter que tentar ajudar a curar essas feridas, não é? E claro, vai ter que estar ali a fazer os curativos, no fundo. Os curativos, é mesmo isso. E não é a sua função, não é a função. Para essa pessoa é uma nova relação e está com uma entrega total. Para além de que muitas vezes a pessoa que vai magoada vai apreensiva, vai com medo de sofrer, não vai com total entrega. E a outra vai ter que estar sempre a dar provas de que não, eu não sou igual, eu vou fazer, não é? Exatamente. E isso também pode provocar um desgaste. Pode provocar um desgaste logo no início da relação. Exatamente. Pá, não estou para estar sempre a ser comparado. Claro que sim. Não é? Isso também, e infelizmente é algo que acontece e estávamos as duas, quando estávamos a falar sobre o tema de hoje, acharmos que era importante trazermos este tema aqui, porque acontece muito o facto de querermos ser tão especiais e queremos ser tão perfeitos que às vezes passa-nos ao lado aquilo que é mais importante, não é? Que é o verdadeiro sentimento, não é? E aquilo que se nutre pela outra pessoa. Exatamente, aquilo que gostamos na outra pessoa, não é? O sentir bem e isso tudo, agora estar ali, porque afinal os olhos não são daquela cor que eu achava que eram, os dentes não estão tão branquinhos como eu achava, ele afinal até fala alto, não é? Estas coisas assim que depois vão acontecendo porque vamos com as expectativas lá em cima. Claro. Não é? E há bocado estávamos a falar das fotografias que se tira, não é? Constantemente, e estamos ali a fazer selfies e está tudo muito feliz, tudo verdade. muito bem, e agora até filtros, não é? Que é para ficarmos sempre com aquela cara muito perfeitinha. Exatamente, sim. Não é? E depois, na hora da verdade, afinal... As coisas não correspondem totalmente a isso, não é? É verdade. Pronto, eu que também me interessava aqui referir é que realmente, pronto, há esta fase inicial deste encantamento nas relações, esta descoberta, de descobrir então quais são os interesses do outro, o que é que o outro gosta e não gosta, como é que ele reage socialmente, mesmo a própria intimidade, é todo um mundo novo a explorar a dois, não é? É quase como uma terra desconhecida, não é? E isso é entusiasmante. Mas, entretanto, parece que já tudo está descoberto, o que pode não ser verdade, não é? O que, na minha opinião, pode não ser verdade e no meu acompanhamento de casais, com casais que recebo, casados já há 20 anos, 30 anos, que seja, eles referem muitas vezes com algumas dicas que eu dou nas sessões, porque isso é importante, faz parte da terapia de casal, no final, serem propostas algumas prescrições, nós chamamos mesmo a prescrição, para as pessoas fazerem em casa, e eles chegam muitas vezes a sessões seguintes a dizer: impressionante como é que com esta atividade ficamos a descobrir determinadas coisas do outro que não imaginávamos e conseguimos realmente trazer aqui algo de novo ao fim de tantos anos de relação. Fantástico. Ainda há coisas a descobrir. Portanto, existe muito esta ideia de que esta descoberta e esta terra desconhecida é mesmo só no início da relação, e então por isso é que a paixão diminui, porque de repente já é tudo, já se conhece tudo, não é? Já não há novidades. Já não há novidades. Mas isso é completamente mentira, e eu acho que é muito por aí que se pode realmente reavivar esta paixão nas relações. É permitir às pessoas, mas é permitir, é que ambos se permitam entregar a momentos em que possam descobrir algo mais, porque se calhar ainda há muito para descobrir. O que depois também acontece, então, nesta fase inicial das relações, é as pessoas também demonstrarem que estão com muita vontade que a relação funcione, e então este investimento é excessivo,
que entretanto vai esmorecendo e não é um investimento tão grande, e as pessoas vão sentindo, afinal, até parecia que querias muito e afinal agora até parece que já nem queres, que já não estás tão interessado e que o sentimento desapareceu. Pelo que nós dizíamos há bocado, esta ideia de que as coisas passam a estar garantidas e não sentem necessidade de investir. O que é que eu também tinha assim ideias de vos referir hoje? Eu acho que os choques nas relações muitas vezes surgem, os primeiros choques começam a surgir quando as pessoas descobrem que a outra pessoa tem hierarquias de prioridades diferentes. Porque muitas vezes estão na ideia que aquela pessoa vai ser como eu, vai estar em primeiro lugar a relação, só depois a família, por exemplo, só depois o trabalho. E entretanto, com a descoberta, e até porque muitas vezes as relações ainda começam numa fase de adolescência ou início de idade adulta, em que as coisas ainda nem estão muito definidas, mas de repente as pessoas começam a trabalhar e começam-se a dar conta que adoram o trabalho que fazem, por exemplo, e se começam a focar muito no trabalho, por exemplo, não é? Estou aqui a dar o exemplo. E então o trabalho às vezes começa a tomar um poder muito grande na hierarquia dessa pessoa e começa a estar muitas vezes em primeiro lugar. Então a pessoa começa a sentir que está a ser colocada de parte, não é? E na verdade, muitas vezes a justificação até é, mas eu estou-me a dedicar ao trabalho para benefício da nossa relação. Por Exatamente, exemplo, muito bem. É Vamos continuar já a nossa conversa, vamos só fazer a nossa habitual pausa para a musiquinha, claro que também faz parte deste nosso programa de Sala Privada. Até já. De regresso então à nossa conversa, se só agora se juntou ao Sala Privada, venha daí, entre, sente-se aqui connosco. Hoje estamos a falar de expectativas. Aliás, começamos esta nossa edição, este nosso programa com as famosas histórias de conto de fadas, com príncipes e princesas que se procuram e afinal depois descobre-se que afinal a perfeição não é assim tão grande e há os defeitos, e isso pode contribuir para aquelas desilusões iniciais ou não, ou depois mais para a frente, não é? E estávamos precisamente a falar sobre isso, Isabel. Sobre isso, exatamente, sobre a necessidade que as pessoas têm de, numa fase inicial, corresponderem em tudo o que julgam que o outro quer. Porque muitas vezes nós podemos estar no início da relação de alguma forma a fingir ou a forçar alguma coisa que não somos genuinamente, mas a verdade é que também não temos completa percepção do que é que o outro procura numa relação. Portanto, podemos estar aqui a criar um cenário e a criar uma pessoa perfeita, que também não é essa a pessoa perfeita que a outra pessoa procura, não é? Eu acho que o ideal é realmente as pessoas serem completamente genuínas na relação e mostrarem-se exatamente como são. Até porque mais cedo ou mais tarde, com o decorrer da relação, vão acabar por ser elas próprias em várias circunstâncias e a pessoa vai descobrir quem se é realmente. Eu tinha até aqui a propósito das feridas que referi, das feridas que vêm de relações passadas. E eu estava a dizer que realmente não é boa ideia iniciar-se uma relação quando se ainda está muito ferida, com umas feridas muito abertas no fundo da relação anterior, por várias razões, mas ao estarmos fragilizados muitas vezes podemos numa relação seguinte não mostrar a pessoa que somos verdadeiramente. E eu recebi, até posso partilhar, já foi há algum tempo um casal em que surgiu este desencantamento, porque a mulher inicialmente, no início da relação, era um ser realmente muito frágil, porque vinha fragilizado de uma relação, era uma pessoa muito frágil, muito dependente, que precisava muito deste carinho, e ele era realmente um homem com tanto para dar, que queria realmente esta mulher frágil e tê-la assim um bocado na mão para a cuidar, não é? Só que entretanto esta mulher recuperou destas feridas que tinha e tornou-se uma mulher muito mais forte e muito mais independente, que começou a querer um bocado mais o espaço dela, não o queria afastar verdadeiramente, estava a sentir mais força e mais vontade de fazer as coisas por ela, sem ter que ter ali sempre alguém a suportá-la, sentir-se mais capaz, não é? Estava a sentir-se capaz, a autoestima dela já estava recuperada, e ao tornar-se esta mulher tão confiante, o homem não esperava esta transformação, porque não era esta a mulher que ele tinha conhecido no início da relação, não é? Exatamente. E foi algo que lhe custou aceitar, não é? Não foi fácil, acabou por ser uma crise que surgiu no relacionamento deles,
por ele não estar preparado, porque não era por esta mulher que ele se tinha apaixonado, ele não se tinha apaixonado por uma mulher confiante, não é? Ele tinha-se apaixonado por uma mulher que precisava dele, e ele gostava de se sentir necessário na vida dela. E isto realmente, daí a importância de nós garantirmos que vamos, com toda a nossa genuinidade, no fundo, para uma relação, para termos a certeza que também não vamos criar falsas expectativas no outro, de um ser que não somos, não é? Exatamente. E que depois a outra pessoa descobre e afinal não eras nada, não eras nada do que eu pensava que tu ias ser, não é? É um bocado por aí. E depois temos aquela questão, e vou falar aqui num assunto que muito sinceramente me tem custado imenso ver e ouvir todos os dias na informação, os casos de violência doméstica, muito graves mesmo, com consequências de morte inclusive, também de mulheres que vêm de relações assim, que são muito, não é? Que é muito mais complicado quando vão, ou tentam, porque algumas depois nem conseguem, não é? Algumas tentam sair dessas relações, ou tentam ter outras. Tentam ter outras e não conseguem, não é? Porque o trauma é tão grande que acham que em cada companheiro, e atenção que a tendência é falar sempre das mulheres, mas há homens vítimas de violência doméstica, e também há, e muitos, portanto, e que depois não conseguem, o trauma é tão grande das relações anteriores que não se abrem sequer à hipótese de conhecer pessoas diferentes, não é? E essas feridas, estamos a falar de umas feridas, mas essas feridas ainda são muito mais marcantes, não é? Sem dúvida, essas feridas são muito mais graves. E para dar a oportunidade a outra pessoa de entrar na vida também é complicado. É correr um risco, não é? No fundo é correr um risco demasiado grande que a pessoa não está, se calhar, com força para ocorrer, não é? Porque não tem forças para, vai ser uma constante ameaça, não é? Uma ameaça à sua segurança também. Exatamente. É? Isto e falei neste assunto porque acho que devia fazê-lo, e acho que também devia ser um tema que nós podemos abordar aqui mais para a frente, da questão da violência doméstica, que cada vez se fala mais, também há mais conhecimento, obviamente, mas também se cala ainda muito. Não é? E acho que é um assunto que depois que temos, e nós que fazemos este serviço, que ao fim e ao cabo estamos a fazer um serviço público, não é? Sem dúvida, é importante, darmos aqui também este tipo de informações, estamos a fazer um serviço público e acho que temos por obrigação de tocar também nestes temas. Isto para voltarmos aqui à nossa conversa, de se procurar sempre a perfeição, e nem sempre é verdade, e se calhar se fôssemos mais relaxados a coisa corria melhor, não é? Ao fim e ao cabo é essa a mensagem que estamos a querer passar, não é? Sem dúvida. Eu acho que quando as pessoas, por exemplo, partem para uma relação ou querem iniciar uma nova relação, mas sentem que podem ainda ter feridas de relações anteriores que podem, no fundo, estragar, impedir que a relação se desenvolva em todo o seu potencial, estas pessoas devem realmente procurar o suporte, ou o suporte da família e amigos, ou então procurarem mesmo terapia, não é? Psicoterapia individual, podem fazê-lo também aqui em Famalicão, na Clínica Marca da Mente. Temos especialistas que são realmente especializados nestas situações de ansiedade, de depressão, inclusive também quando existem situações de abuso ou de violência, não é? Vítimas de violência. Portanto, isto é algo que deve ser primeiro resolvido antes de se iniciar uma relação, idealmente. Claro que pode, entretanto, surgir uma pessoa e também não se vai deixar escapar aquela pessoa que se sente que pode ser especial e importante. Contudo, deve-se sempre pensar se de alguma forma vamos prejudicar a relação por estarmos a trazer tanta bagagem, não é? Umas malas tão pesadas da relação anterior. É importante deixar as pessoas a pensar, deixar os ouvintes então a pensar nesta questão. E aqui a questão... E ainda continuando neste tema do abuso, e ir à questão do príncipe encantado, também darmos tempo para conhecermos a outra pessoa bem, porque às vezes entregamos a relações sem conhecermos bem a outra pessoa e aquilo corre mal. Pois. Porque muitos casos de abuso começam todos muito bem, tudo muito bonito, tudo muito romântico, tudo espetacular, mas depois a violência entra em alguma fase da vida, porque e entra cada vez mais cedo, não é? Infelizmente entra cada vez mais cedo, porque até na adolescência já há vários casos de violência na adolescência. Se fala muito na violência da adolescência, do namoro, fase do controle, portanto também é outro tema que nós vamos falar num dos nossos próximos programas, que é realmente isso, cada vez mais cedo se tem esta consciência da posse, não é? Acho que é mais a posse, não é? É uma sensação de posse. Exatamente. Portanto, és meu, és minha. Faço contigo o que me apetece. Exatamente.
Faço de ti o que eu precisar para sentir que tu és meu e que não tenho como te perder, não é? Que não, é um sentimento de posse mesmo. Exatamente. Há uma constante ideia de que aquela pessoa que estamos em risco de perder aquela pessoa e então apoderamos-nos dela como se fosse um bem, não é? E muitas vezes leva realmente à violência por as pessoas quererem mostrar a posição e este sentido de posse. São situações realmente muito complicadas e é um assunto que acho que é completamente pertinente trazê-lo. Até no sentido de ajudar as pessoas que possam estar a viver em situações dessas a perceberem que devem realmente procurar ajuda, não é? Sem dúvida. Mas para tentarem sair destas situações. Exatamente, mas peçam ajuda porque realmente não faz sentido se viver em relações assim. Claro que não faz sentido. Não é suposto uma relação trazer-nos carga negativa, muito menos a esse ponto, exatamente, não é? Às nossas vidas, sem dúvida. E isso é muito importante, precisamente por isso, por estarmos aqui a falar dos príncipes encantados e estarmos aqui a dar até razões que depois daqueles pequenos defeitos, não é arrumado, não é isso, mas o que é certo é que há coisas bem piores que se podem descobrir, que se vêm descobrir mais para a frente, por isso também estar atenta a tudo, não é? A sinais que vão mostrar-nos que aquela pessoa poderá realmente afetar muito a nossa vida. Claro que sim. Eu acho que é importante esta questão que estavas a dizer agora destes príncipes encantados e realmente as pessoas às vezes estão focadas em coisas tão pequeninas, quando há coisas muito maiores que têm um peso muito superior, não é, na vida. As pessoas realmente procuram uma pessoa perfeita e muitas vezes esquecem-se do que é realmente importante na relação, que se calhar até está lá e não estão a valorizar o suficiente, não é? Eu acho que é importante que consigam fazer um levantamento, não precisa de ser prescrito, como é óbvio, mas se isso de alguma forma ajudar algumas pessoas a organizarem as ideias e a perceberem o porquê de estarem com alguém, fazerem um levantamento do porquê, quais são as qualidades que esta pessoa tem, que para mim fazem todo sentido e sem as quais eu não consigo viver, por exemplo. Pode ajudar a clarificar e a perceber que do outro lado, neste caso no reverso da medalha, está ali algumas características que são apontadas diariamente como um defeito e que incomodam, mas que se calhar até nem são assim tão relevantes em alguns casos. Em contrapartida com aquilo de bom que aquela pessoa pode trazer para nós, não é? Claro, é nesse um bom sentido. Companheiro, um bom amigo, um bom ouvinte, um bom amante, não é? Tudo isso que claro. Às vezes aquelas pequeninhas coisinhas dizem, hoje não foi bem assim, hoje não vestiu como eu queria, hoje disse uma palavra que saiu assim, não devia ter saído. E às vezes são os pequenos pormenores e as pessoas agarram-se a esses pequenos pormenores dizendo, já não o suporto, não é? Já não o aguento. Afinal ele não é nada do que eu queria, se calhar já nem o amo, não é? Começam até a questionar os próprios sentimentos por causa de um ou de outro comportamento ou uma outra característica da maneira de ser da pessoa que toma uma proporção tão grande e que no fundo quase que apaga todas as outras qualidades que a pessoa tem, não é? Eu acho que somos pessoas muito exigentes connosco de uma maneira geral, queremos ser perfeitos para o outro e queremos que o outro corresponda em toda essa perfeição e que seja realmente perfeito para nós. E acabamos por não ser completamente genuínos, nem nos aceitamos genuinamente, nem aceitamos o outro, nem respeitamos a verdadeira essência da outra pessoa. E depois há aqueles que se escondem por trás de imagens que nem sequer são as verdadeiras. É verdade. Que também acontece isso. Muito. Pelo facto deste assunto, não é? Desta busca pela perfeição, dizer, aquela mulher atrai-me imenso, mas eu se calhar não sou o tipo de... Olha, vou colocar aqui uma foto de outra pessoa diferente. E até pode ser ali e na maior parte das vezes são pessoas excepcionais, são excelentes amigos e tudo, e amantes, e quando eu digo amantes, percebem o que eu quero dizer? Claro, sim. Não é? Pessoas que ao fim e ao cabo têm tanto para dar. Têm muito para dar, mas que não estão confiantes da sua imagem. Exatamente, mas estão ali reféns daquela imagem que acha que aquela pessoa procura. E que se calhar até não é. Exatamente. Isso é sempre uma incógnita, nós nunca sabemos. Exatamente, não é? O que é que a outra pessoa pensa, claro que sim. Se valoriza a imagem assim tanto. Exatamente. Por estares a falar nisso, Marta, estou a reconhecer isso que estás a partilhar. No caso de algumas pacientes minhas que acompanho, até pacientes a nível individual, e que instalam o Tinder na expectativa de encontrar alguém. E que muitas vezes começam realmente a falar com alguma pessoa com quem fazem matches, fazem matches com determinada pessoa e começam a partilhar vários interesses, e quando finalmente marcam uma saída, ou a pessoa se mostra apreensiva porque não sabe como é que vai reagir, porque a imagem, depois quando realmente se efetiva o encontro,
é que a pessoa descobre, afinal não és como na fotografia, como uma imagem que eu tinha construído, mas às vezes até é uma agradável surpresa, porque a imagem até não era propriamente o que a pessoa procurava, não é? Não era aquela imagem, não é? Às vezes utiliza-se muito, por exemplo, a imagem de pessoas muito musculadas, não é? Homens, por exemplo, têm a tendência de ir procurar um homem bronzeado, musculado, que eles acham que vai preencher ali todos os pré-requisitos, não é? Em termos físicos. E depois as mulheres até ficam agradadas com o que vêm, porque afinal até nem era aquela imagem daquele homem que se calhar vive só com o culto do corpo e que muitas vezes algumas mulheres, não todas, associam até a uma pessoa sem grande conteúdo, não é? Exato. O que pode não corresponder à verdade, claro, não é? Sim, Como é lógico. Sim. Mas há mulheres que até fogem um bocado a 7 pés desses homens, de certa forma, por imaginarem que eles só vivem focados no culto do corpo e não querem saber de mais nada. Portanto, eu acho que não se ganha absolutamente nada em tentarmos ser quem não somos. Exatamente. Acho que devemos ser genuínos e isso vai mostrar ao outro que nos aceitamos tal e qual como somos. E isso sim é um bom ponto de partida para uma relação. É começarmos primeiro por aceitar a imagem que temos, a pessoa que somos, com as nossas características, com os nossos defeitos. Sem dúvida. É fundamental. Fruto também da sociedade em que vivemos hoje em dia, não é? Porque é tudo tão... como é que eu ia dizer, é tudo tão trabalhado, há acesso tão agora, não é? É tudo tão manipulado, as pessoas nem... E tão pouco genuíno, exatamente, tão pouco genuíno. Eu ainda há dias a ver uma atriz conhecida, não vou dizer quem, mas vi, portuguesa, num canal de televisão. Era uma mulher que eu achava uma mulher lindíssima e que hoje em dia, com esta questão da busca da perfeição, até porque a idade passa para todos, obviamente, claro. E todos nós temos uma forma de lidar com isso, melhor ou pior, não é? De cada um. Mas o facto de se querer estar sempre perfeita, depois até acaba por se estragar. E eu confesso eu até acho que sei de quem estás a falar, porque também estou a partilhar um bocado a tua opinião, ou se calhar a pensar numa pessoa diferente, a pensar numa atriz diferente. Mas até achava uma mulher bonita esta busca mas achar que exatamente, a idade está a passar, estão aqui a aparecer umas rugas e eu provavelmente até não vou conseguir trabalho porque já estou a passar a imagem que sou uma mulher mais velha e não consigo os papéis que eu quero e tal, vamos Algumas lá. Pessoas ficam até quase desfiguradas, não é? Não, ficam desfiguradas. Ela está desfigurada. Essa pessoa estava completamente desfigurada e eu costumo imenso estar a vê-la num programa de televisão da manhã e ainda olhei 2 vezes para saber se era ela mesmo. E depois vi o nome e eu disse, eu não acredito, como é que depois às vezes até utilizam lentes de contacto e não é? Há tantas mudanças que uma pessoa até tem dificuldade em identificar o que é mesmo esta pessoa. Porque é fruto daquilo que nós vivemos hoje em dia, de toda a gente achar que temos que ser sempre perfeitos. Não vou dizer que não me assusta o facto da idade passar e aparecer aqui umas rugas, claro. Aqui ou acolá, sem dúvida alguma, mas não me estou a ver... a recorrer a determinadas estratégias, neste momento não estou a ver, não sei. Até pelo risco de alguma não correr bem e o resultado ainda ser pior, não é? Neste caso. Às vezes vê-se cada coisa. Claro, é verdade. Mas isso, lá está, é um assunto que veio. Vamos fazer aqui mais uma pausa, voltamos já a seguir para a última parte da nossa sala privada de hoje. Até já. Até já. Então vamos caminhando assim para o final da nossa sala privada. Estamos a falar precisamente destas questões da perfeição, de querermos ser sempre perfeitos e às vezes conhecemos a pessoa e aqueles pequenos defeitos até dão origem ao desencantamento, que estávamos aqui a falar, mas também pode ser o contrário, não é, Isabel? Estávamos aqui claro. As duas a conversar que às vezes, e não queremos estar só focados nisto, não é? Na parte negativa da coisa, não é? Claro de quando nos darmos a conhecer, a pessoa pode não gostar ou vice-versa, ou podemos não gostar da outra pessoa, mas o contrário também pode acontecer e acho que se calhar acontece mais vezes do que a parte negativa, não é? Exatamente. E até ser, afinal, mas ele também gosta de estar assim, também gosta de ao domingo estar de pijama todo dia. Por exemplo. Não é? Acho que também é importante falarmos dessa parte, não ser só a experiência negativa, mas ser a experiência positiva, não é? Claro, é assim, sem dúvida, são imensas as descobertas que podem realmente levar a este desencantamento nas relações e pode ser a qualquer momento e pode ser apenas de uma das partes, não é? Pode ser um desencantamento unilateral, se lhe quisermos chamar assim. É um risco que nós realmente corremos quando iniciamos uma relação, não é? Porque na fase inicial é tudo muito bonito, mas pode, entretanto, deixar de ser. Agora, é uma entrega que se faz sem termos a certeza de quais é que vão ser os riscos de se perder algo ou da relação, entretanto, terminar.
Mas, como em qualquer situação, há sempre o risco de se perder, mas também há um risco de se ganhar, que é um risco bom, que é um não risco bom. É um risco bom, que são os possíveis ganhos que se podem encontrar, que se podem encontrar numa relação. Tanto podemos encontrar uma pessoa ao nosso lado com quem partilhar momentos muito intensos, ou breves momentos, mas momentos inesquecíveis, que são muito construtivos para as nossas vidas, como podemos realmente encontrar alguém com quem podemos partilhar uma vida inteira e os nossos projetos e todos os nossos sonhos. Nunca deveremos sentir que foi uma perda de tempo, não é? Mesmo que tenha sido, caso seja uma relação breve, não devemos ficar com a sensação que foi uma perda de tempo estar com alguém. Devemos tentar sempre ver o lado positivo do o que é que a relação nos trouxe, o que é que construiu em nós, o que é que acrescentou à nossa vida. E se esta vida, por exemplo, eu pensando, até pode não ser um companheiro para a vida, mas pode ser um companheiro de parte de alguns projetos de vida, inclusive é ter filhos, porque há muitas relações que terminam após os filhos nascerem, e não se deve anular a importância que esta pessoa teve na nossa vida. Porque no fundo pode ter sido uma belíssima mãe ou um belíssimo pai, e foi um companheiro que nos ajudou a concretizar determinados sonhos. As relações não têm que permanecer para o resto da vida. Exatamente. Quando isso acontece, então aí é realmente fantástico conseguir-se encontrar a tal alma gêmea com quem partilhamos uma vida inteira. Exatamente. Mas estás aí pelo caminho que eu queria que fosses, porque ia te perguntar precisamente isso. E a propósito do tema de hoje, não é? Nestas questões da busca da perfeição nossa, do outro, que conselhos é que dás, que conselhos é que darias a quem está nesta fase, não é? Na busca da outra pessoa, do príncipe encantado, príncipe encantado, que conselhos é que dás para quem está nessa demanda? Eu acho que as pessoas, quando estão na busca de iniciar uma nova relação, devem tentar ir com alguma segurança nessa procura, ou seja, uma sensação de entrega, não total, não é? E se calhar de não se entregarem de corpo e alma de uma vez pelo risco de sofrerem, mas ao mesmo tempo permitirem-se dar a conhecer e conhecer a outra pessoa em toda a sua plenitude e em todo o seu ser, não criarem uma imagem e não estarem à espera que aquela pessoa corresponda a todas as suas expectativas, até porque a outra pessoa não vai saber quais são as suas expectativas enquanto estas não forem partilhadas. E também não acho que se deva partilhar, acho que não devemos partir para uma relação e no início dizer, olha, eu estou à espera que tu sejas assim, não é um livro aberto, assim. Não. Porque essa pessoa pode simplesmente fugir a 7 pés. Exatamente. E pode estar a perder uma fantástica oportunidade de ter ali alguém realmente brilhante ao nosso lado. Portanto, permitir que a pessoa seja genuína e seja tal e qual como ela é, e sermos também assim. Eu acho fundamental aceitarmos como somos e aceitarmos o outro como ele é e irmos descobrindo não muito cautelosos, com alguma cautela, mas também com entrega. Tem que ser assim, é exigido quase um meio, um jogo de cintura. Exatamente. Que é preciso que as pessoas tenham aqui algum jogo de cintura e que se permitam conhecer e dar a conhecer, sem estarem com receios de que possa acontecer, porque deixar fluir. Exatamente, senão também não vivem, não é? Também não se permitem viver. Sim. Eu acho que isso é importante. Não colocar a fasquia muito alta, não façam isso. Porque lá está, é que nós dizemos, há príncipes, mas não são todos encantados, não é? Claro, é verdade. Há príncipes, é verdade, não são todos encantados. Por isso não colocar também a fasquia muito alta e depois, lá está, qualquer pequena coisa que não esteja no enquadramento daquela perfeição, acharmos que não vai ser um bom investimento. Isso já para não falar depois na outra questão que abordamos há pouco, de acharmos que é aquela pessoa e depois entregarmos demasiadamente, mas muito rápido. Não é? Que gostavas de dizer há bocadinho. Isso infelizmente é algo que eu acho que acontece muito. As pessoas estão tão sedentas de ter alguém de não estarem sozinhas, que depois é de cabeça e seja o que Deus quiser. E isso pode ser extremamente perigoso. E isso também. É muito perigoso. Isso Portanto, pode ser extremamente perigoso. Terem essa noção, e acho que é fundamental falarmos nisso e chamarmos sempre atenção para essas coisas, que acho que e acontece muito em mulheres que já estão na idade que acharem que, bem, eu já estou com 30 ou isso, ainda não conheci ninguém, portanto, ou agora é tudo ou nada. Projetos, não é? Tenho outros projetos porque quero ser mãe, por exemplo. Exatamente. Então tem que ser, mal apareça alguém, exatamente. Tem que ser este, não posso deixar escapar. É isso. E acho que é um bocadinho por aí.
para além de tudo aquilo que nós falamos há bocado, de terem saído, por exemplo, saírem de uma relação e quererem logo, de imediato, passar para outro para esquecer, exemplo, não é? O que também é errado, mas é muito frequente isso acontecer, mas realmente isso de acharem que o relógio biológico está a andar, que ainda não têm aquela relação e que toda a gente na família já casou e os primos já casaram, mais novos e eu não. Toda a pressão social que existe, não é? Sem dúvida. Sozinha, até vais virar a tia. Que muitas vezes são colocadas um bocado indelicadas, não é? Por parte da família. Eu sei que a intenção não é má, mas muitas vezes a família pergunta, então, quando é que traz um namorado? Exatamente. Não tens namorado ainda? Ainda não tens namorado? Então, ou então quando já tem namorado, então e quando é que vocês casam? Ou quando é que vem um filho, não é? Eu acho que há muita pressão que é colocada às vezes pela família e com a melhor das intenções. Sem dúvida. Mas pode esta pressão às vezes ter um impacto muito grande nas decisões que se tomam de manter até uma relação que possa não estar muito funcional. E quando as relações não estão muito funcionais, mas uma pessoa até acredita que é possível funcionar, eu acho que é importante que as pessoas tenham a capacidade de procurar ajuda, que percebam que não são os únicos que estão com problemas na relação. Existem imensas pessoas com problemas na relação que procuram ajuda e que veem imenso ganho nisso, sentem mesmo que é um investimento que fizeram nas suas vidas, não é? E nas suas relações. Portanto, neste caso aqui em Vila Nova de Famalicão, já podem procurar o apoio da terapia de casal na Clínica Marcadamente. Podem também procurar um apoio de psicologia ou psicoterapia individual, caso sintam que trazem então esta bagagem pesada de relações anteriores. E querem saber como lidar com isso? Ou que estão no início de uma relação e sentem que podem não estar a lidar bem com determinadas situações, podem estar com expectativas demasiado elevadas, não é? Acho que é importante que as pessoas percebam que isto é uma situação, isto é saúde mental, não é? Completamente relacionado com a saúde mental e com o bem-estar das pessoas. Sem dúvida, isso estas é muito situações, deixando-as seguir, assim, disfuncionais, podem levar a quadros depressivos muito graves, podem levar a situações de ansiedade muito complicadas de sair. Portanto, desgaste de relação, às vezes sem necessidade. Sem dúvida. Ou situações até perigosas em termos de segurança, não é? E situações até de violência que possam surgir nas relações devido a todo este desgaste que a relação pode trazer. Sim, porque a violência psicológica também é uma violência, não é? Claro que sim. De ter uma pessoa ao nosso lado que diz, quando começamos tu eras mais gira, agora estás gorda, estás feia, desleixaste-te, não é? Isso é muito duro, muito duro e é muito violento. Eu acho que às vezes até consegue ainda magoar mais porque não é? Aquela voz vai ficar sempre na nossa cabeça, não é? Dizer aquilo constantemente. É horrível a quantidade de frases que nós ouvimos em consulta, que as pessoas dizem, e claro que nós, enquanto terapeutas, questionamos sempre qual terá sido a intenção da outra pessoa em dizer determinada frase. E eu acredito, tenho muita fé na boa intenção das pessoas, e então muitas vezes penso, de certeza que disse isto com a intenção de levantar a pessoa, de a arrebitar, de a ajudar a fazer algo. Mas às vezes a forma como é dito é tão pesada e a pessoa carrega de tal maneira aquela mensagem que em termos de autoestima as pessoas ficam mesmo completamente arrasadas, e às vezes isso até as leva a não fazerem nada e a desistir. A desistir delas próprias, a desistir das relações e delas próprias. Exatamente. Tal é o peso que carregam com algumas mensagens que são ditas dentro da relação ou por familiares. Isto é muito frequente e é extremamente frequente em consulta individual também, não só em casal, mas em consulta individual é muito frequente que surjam pessoas que trazem frases. Depois acabam por acreditar, e nós falamos muito nas crenças disfuncionais que surgem, são estas crenças disfuncionais que vêm associadas a mensagens que foram transmitidas pela família ou nos relacionamentos. Portanto, procurem ajuda, não fiquem com a sensação que é uma situação rara, não é? E felizmente há cada vez mais pessoas a procurarem ajuda e a resolverem a vida delas através da psicoterapia e através da terapia de casal. Felizmente tem sido uma procura crescente. De lembrar também que nós temos um e-mail que foi criado propositadamente aqui para o Sala Privada, que é o salaprivada@clinicadamente.pt. Clínica Marcadamente. Peço desculpa, Clínica Marcadamente.pt. Este e-mail foi criado propositadamente para que possa colocar aqui alguma questão. Se quiser algum assunto mais particular, pode fazê-lo. Só a Isabela que tem acesso ao e-mail e pode ajudar-vos e
quiserem orientar-vos em algum tipo de ajuda, ou então se quiserem sugerir temas para serem falados aqui também, façam-no, por favor, que nós também temos curiosidade de saber aquilo que vocês gostavam de ouvir ser discutido aqui. Hoje falamos da questão dos encantamentos, da busca dos príncipes encantados, para deixarmos a mensagem que não procure o príncipe encantado, procure o companheiro para a vida, não é? Aquele que vai estar nos bons e nos maus momentos ao seu lado. Nós vamos regressar na próxima semana, Isabel, com mais temas, com mais conversa. Falamos de intimidades, falamos de assuntos que são importantes também trazermos aqui, como foi o caso hoje foi um assunto muito, muito importante. O próximo também vamos falar da possessão, não é? Da ideia de posse de controle e o controle de controlar a vida da outra pessoa constantemente. Portanto, vai ser também outro dos assuntos que nós vamos trazer aqui ao Sala Privada, porque daqui fala-se de tudo e sem tabus. Até para a semana. Até para a semana, obrigada.